Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, continuando ainda nesse artigo que nós nem adentramos propriamente no texto, né? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, mas para a gente poder compreender um pouco melhor a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo a sua vida de um modo geral, e compreender a sabedoria, né, de Deus, convém que a gente estude ainda um pouco mais sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar, então, das perfeições da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo e também dos defeitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se escandalizem quando a gente fala de defeitos, evidentemente não se trata de defeitos morais, né? Mas dessa capacidade de sofrer que nosso Senhor quis ter, né? Quando um princípio geral importante que nós devemos ter em mente com relação a nosso Senhor Jesus Cristo é que, de um lado, nosso Senhor tem tudo que possa favorecer o mérito, o valor da obra diante de Deus. Ele vai ter a perfeição da inteligência, da vontade, das virtudes, da caridade, tudo que possa, então, favorecer o mérito da obra. Por outro lado, nosso Senhor vai ter tudo que possa favorecer o sofrimento, a expiação dos pecados. Então, um princípio importante, né? De um lado, agradar a Deus pela perfeição das obras, de outro, reparar a Deus, aplacar a Deus, então, pelo sofrimento, né? Então, vejamos em primeiro lugar as perfeições de nosso Senhor Jesus Cristo, a perfeição da sua alma, que é evidentemente o que nos interessa, né? Fisicamente, evidentemente, nosso Senhor é de uma grande beleza, mas que ao mesmo tempo inclinava a alma a Deus a elevar-se, né? E evidentemente não vem ao caso, né, esse aspecto exterior de nosso Senhor Jesus Cristo, nem convém que nos detenhamos nele. Bem, então a perfeição, quando falamos das perfeições de nosso Senhor, temos em vista principalmente as perfeições da sua alma, né? Bem, quanto mais perto uma coisa está da causa, mais ela se assemelha à causa. Quanto mais uma coisa está perto do fogo, mais ela vai se assemelhar ao fogo, por exemplo, certo? Adquirindo algumas propriedades, então, do fogo, esquentando cada vez mais, né? Quanto mais perto a pessoa está de Deus, maior a santidade dela. Desde o primeiro instante da concepção, de sua concepção, a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo está o mais perto possível de Deus. Impossível estar mais perto de Deus, né, do que nessa união das duas naturezas na pessoa do Verbo. Então, desde o primeiro instante da concepção, a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo era a maior possível.
no sentido de que não pode haver santidade maior do que a de nosso Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, nosso Senhor Jesus Cristo não cresceu em santidade, porque desde o primeiro instante da sua concepção ele estava o mais próximo possível de Deus. Não cresceu em santidade. Nós vamos então, depois, no final, se por acaso eu esquecer, me lembrem de explicar aquela passagem, que Nosso Senhor ia crescendo em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então, Nosso Senhor já era o mais santo. Impossível crescer em santidade. Ao contrário de Nossa Senhora, nós vimos aquela santidade tremenda desde o primeiro instante da sua concepção, mas que ia crescendo. Uma santidade que mesmo ao seu final, naquele movimento exponencial, não chega perto da santidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma santidade, digamos, que não cresce porque já era a maior possível desde o instante da sua concepção. Desde o primeiro instante da sua concepção, Nosso Senhor tinha a visão beatífica, ele via Deus face a face, claro, estando o mais próximo possível de Deus, via Deus face a face. E Nosso Senhor também tinha o uso da razão, pelo mesmo motivo que nós demos para Nossa Senhora, e ainda mais, seria um grande desperdício, tamanha santidade em Nosso Senhor, sem uso da razão, e também o Salvador, a sabedoria encarnada, o Verbo encarnado, a sabedoria encarnada, sem uso da razão, complicado. Com relação à inteligência, como Deus, evidentemente, Nosso Senhor Jesus Cristo, conhece tudo. Ele conhece tudo também como homem. Conhece tudo, passado, presente, futuro, desde o primeiro instante da sua concepção. Bem, então, em Nosso Senhor nós temos essa ciência divina, certo? Que vai complicar um pouquinho, mas vamos lá em frente. Tem que elevar o nível também. Então, Nosso Senhor, como Deus, tem a ciência divina. Como homem, ele tem 3 ciências, tá? Ele conhece as coisas, digamos assim, para facilitar, por 3 fontes distintas de conhecimento. A primeira é pela visão beatífica. Quer dizer que ele conhece as coisas vendo no Verbo, vendo em Deus. Estou falando aqui da inteligência humana de Cristo. Como os santos no céu conhecem as coisas vendo-as em Deus, no Verbo. Bem, então, Nosso Senhor já tinha essa visão beatífica desde o primeiro instante da sua concepção. Nosso Senhor tinha também a ciência infusa. Vocês lembram quando a gente falou lá dos anjos, que ele tinha uma ciência infusa. Então, Nosso Senhor também tinha a ciência infusa, quer dizer, uma ciência que é dada diretamente por Deus, como Adão tinha também a ciência infusa quando ele foi criado. Certo? Pela visão beatífica e pela ciência infusa, Nosso Senhor Jesus Cristo conhecia tudo. Passado, presente, futuro. Também os pensamentos, todas essas coisas que não estão acessíveis à razão humana normalmente, ou pela sua própria natureza. E a terceira ciência humana de Cristo era a ciência adquirida. Quer dizer, que é como a nossa, que a gente adquire com o passar do tempo, com a experiência, com os ensinamentos que vamos recebendo. Bem, então, Nosso Senhor tinha essas 3 ciências. Pela ciência adquirida, com o tempo, claro, ele conhecia tudo o que se poderia conhecer pela ciência adquirida. Bom, então, pela ciência beatífica, conhece tudo no Verbo, em Deus, vendo Deus, ele conhece todas as coisas. Pela ciência infusa, é Deus que dá diretamente. Pela ciência adquirida, pela experiência. Nosso Senhor tinha a ciência beatífica, que é a ciência infusa, de todas as coisas, passado, presente e futuro,
desde o primeiro instante da sua concepção. Ciência adquirida, como o nome diz, ele foi adquirindo mais rapidamente, né, ao longo da sua vida. Então, Nosso Senhor conhecia as coisas, às vezes a mesma coisa, quer dizer, conhecia a mesma coisa por 3 modos distintos. Como eu posso conhecer uma coisa porque alguém me falou, olha, teve um acidente ali na esquina, eu sei porque alguém me falou, alguém de confiança. Depois eu vou ali na esquina, eu olho, vejo o acidente, eu sei por um outro meio, né? Por um outro modo. Então, aqui nessas 3 ciências, a mesma coisa, né? Bom, aí alguém pode lembrar, né, na Sagrada Escritura, quando Nosso Senhor diz que quando os discípulos, os apóstolos perguntam quando é que é o dia do fim do mundo, né? Nosso Senhor diz que nem a ele foi dado conhecer esse dia, mas somente ao Pai, né? Nem ao Filho do Homem foi dado conhecer esse dia, mas somente ao Pai. Parece estar em contradição com o que a gente está dizendo. Mas, bom, a gente tem que entender o que Nosso Senhor falou. Nosso Senhor não ignorava o dia do fim do mundo. É evidente que ele sabia, como homem, pela visão beatífica e pela ciência infusa, né? E então, os discípulos mesmo sabiam que Nosso Senhor conhecia todas as coisas. Ele mesmo diz, né? Senhor, vós conheceis todas as coisas, né? Nada há de escondido diante de vós. E então, o que quer dizer essa resposta de Nosso Senhor Jesus Cristo? Nosso Senhor Jesus Cristo simplesmente quer dizer aqui, não foi dado ao Filho do Homem ter o conhecimento do dia do fim do mundo para transmitir aos homens. E os apóstolos compreendem isso, porque sabem que Nosso Senhor sabe todas as coisas. Então, quando o Senhor diz não foi dado ao Filho do Homem, mas somente ao Pai, quer dizer, ele sabe, mas não pode falar, né? Bem, essa perfeição da inteligência de Nosso Senhor Jesus Cristo nos traz algumas consequências bem importantes. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre agiu com plena consciência e advertência dos seus atos. A gente falou, né, há pouco que uma das coisas para que nossos atos sejam realmente bons, virtuosos, agradáveis a Deus, é que eles sejam feitos com o uso da inteligência, com advertência, que eu saiba o que eu estou fazendo, por que estou fazendo, certo? Nosso Senhor sabia perfeitamente o que estava fazendo, conhecendo todas as coisas, né? Bem, então, essa perfeição da inteligência de Nosso Senhor, não havia erro, não havia engano, não havia ignorância de nada, certo? Conhecia tudo perfeitamente, então isso vai favorecer o mérito, o valor das obras de Cristo, né, diante de Deus. Como falamos, Nosso Senhor tinha tudo que favorece a perfeição das ações, tudo que favorece o mérito, né? Bem, então a gente falou, Nosso Senhor crescia em idade, sabedoria, graça diante dos homens. Nosso Senhor não crescia em sabedoria, ele já sabia tudo. A não ser que a gente considere que ele crescia com essa ciência adquirida, não conhecendo novas coisas, mas conhecendo de um modo novo. Mas não é muito relevante isso. Porque, na verdade, quando a gente diz Nosso Senhor crescia em sabedoria, quer dizer que a sabedoria de Nosso Senhor se tornava cada vez mais manifesta para os outros, né? Como a sua santidade se tornava cada vez mais manifesta para os outros. E idade? Nosso Senhor crescia em idade, normal. Bem, até os seus 33 anos, né? Bem, com relação às virtudes, né? Nosso Senhor não tinha todas as virtudes. Verdade. Se escandalizaram, alcancei meu objetivo, brincadeira. Nosso Senhor não tinha todas as virtudes. Por quê? Porque certas virtudes pressupõem uma imperfeição anterior. A virtude da penitência supõe um pecado anterior.
Nosso Senhor não tinha pecado, então não tinha virtude da penitência. Certo? Então, Nosso Senhor tinha todas as virtudes que não pressupõem um defeito anterior. Nosso Senhor não tinha fé. Se alguém falar na fé de Cristo, herege também. Nós devemos imitar a fé de Cristo. Não, pera lá. Tem alguma coisa gravemente errada aí. Porque a fé é daquilo que não se vê. Nosso Senhor via tudo. Nosso Senhor tinha a visão beatífica. Então, Nosso Senhor não tinha fé. Certo? No céu, nós não teremos fé. Porque nós veremos aquilo, né? que é Deus, a Santíssima Trindade. Então, não haverá mais fé. Porque nós estamos vendo. Fides est de non visis. Né? A fé é daquilo que não se vê. Nosso Senhor via e vê. Né? Nosso Senhor não tinha esperança. Devemos imitar a esperança de Nosso Senhor. Não. O que é esperança? É esperar alcançar a bem-aventurança eterna, esperar alcançar a visão beatífica. Nosso Senhor já tinha a visão beatífica. Então não tinha como esperar isso se ele já tinha. No céu também nós não teremos mais a esperança. São Paulo diz, né? Hoje nós temos fé, esperança e caridade. A maior delas é a caridade. No céu só teremos a caridade, não mais a fé, nem a esperança. Nossa Senhora sim tinha fé e tinha esperança. Né? Nossa Senhora sim, mas Nosso Senhor não. É evidente que Nosso Senhor tinha todas as virtudes no grau mais perfeito possível. Né? Em particular, a virtude da caridade. Né? Na humanidade de Cristo, o amor a Deus era perfeitíssimo, o maior possível. Né? E também o amor aos homens pelo amor a Deus. Né? Daí essa importante devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje um pouco negligenciada, que a gente procura favorecer, evidentemente, no nosso apostolado. Né? O Sagrado Coração de Jesus, que é um sinal, né, um símbolo do seu amor por Deus e por nós. Né? Um parênteses, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é uma devoção à bondade, à misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo uma devoção reparadora, desde sua origem. Né? Então, nós reconhecemos a misericórdia de Deus, queremos também reparar pelos nossos pecados, certo? Infelizmente, essa devoção foi muito negligenciada, sobretudo com o desenvolvimento da devoção à divina misericórdia, né, da irmã Faustina. Que, bom, não vou entrar no mérito de citar nas aparições, senão, mas vou entrar no mérito prático da coisa, principalmente. É uma devoção à misericórdia que vai muitas vezes sem reparação pelos pecados. Né? A misericórdia, e pronto. Sem reparar pelos pecados, como na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Depois o terço da misericórdia, as palavras em si são boas, né? Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós no mundo inteiro, mas que vai se substituindo ao terço. Não vou nem falar terço mariano, porque o terço é o terço. Né? Um terço normal, um terço do rosário. Que não é um quarto do rosário, com os mistérios luminosos. Bom, não vou entrar nessa questão agora, quando a gente estiver lá na oração falando do texto, a gente trata. Então, essa substituição do terço da misericórdia, né, ao terço normal de Nossa Senhora. E também um fato que eu acho um pouco particular, que a festa da Divina Misericórdia foi instituída no domingo da oitava da Páscoa. A oitava da Páscoa, que é uma das festas mais tradicionais possíveis, né, na história da Igreja. Então, substituir assim, em virtude de uma revelação privada, é um pouco complicado. Então, bom,
É bom ter em mente essa prática da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Essa prática de devoção à misericórdia de Deus, uma devoção à misericórdia de Deus, mas também que visa reparar pelos nossos pecados, em particular a prática da devoção das 9 primeiras sextas-feiras, né? Na aparição do Sagrado Coração, a Santa Margarida Maria Alacoque, Nosso Senhor nos dá então essa devoção das 9 primeiras sextas-feiras, se comungar nas 9 primeiras sextas-feiras, né, de meses seguidos, né? Então 9 meses, as primeiras sextas-feiras, evidentemente estando em estado de graça. Então a grande promessa, a salvação eterna, além de várias outras promessas, né? A paz nas famílias, o fruto do apostolado, a conversão dos corações mesmo mais endurecidos. Então uma devoção que a gente infelizmente não pratica ainda muito bem, às vezes quer praticar de modo afobado. Comecei aqui, já quero todos os resultados, não amoleceu o coração de um, não amoleceu de outro, a minha família ainda não está completamente em paz. Não, vamos com calma, né? E confiança no Sagrado Coração de Jesus. Então, sobretudo essa, entre as virtudes de Nosso Senhor, todas perfeitíssimas, né? Até porque a santidade, ela consiste principalmente na perfeição da caridade, do amor a Deus, né? O amor que nos une a Deus. E as virtudes todas, né, elas são conexas. Quando uma se desenvolve, as outras se desenvolvem como os dedos da mão, né? Não tem um que cresce enormemente, o outro fica pequeno, uma mão normal, ao menos. Então, elas são conexas. Então, Nosso Senhor tinha todas as virtudes em grau perfeitíssimo e todas ordenadas pela caridade, né? Pelo amor a Deus. Também as virtudes de Nosso Senhor não cresciam, já estavam no máximo desde o início, né? Bem, então, a inteligência e a vontade, né, de Nosso Senhor também, pela caridade, a caridade que é a virtude que está na vontade, principalmente. Então, a vontade de Nosso Senhor completamente perfeita, a vontade humana, né, de Nosso Senhor, completamente submissa, concorde, conforme a vontade divina. Duas vontades, uma humana, uma divina, mas a humana completamente ordenada à vontade divina. Né? Bem, então, da inteligência e da vontade, podemos passar à sensibilidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo não tinha nenhuma inclinação desordenada. Né? Não tinha nenhuma paixão desordenada. Nós tratamos já um pouco das paixões ao falar do pecado original, né? Bom, a paixão são os sentimentos, né? Bom, para a gente rapidamente falar das paixões, eu vou escrevê-las aqui. Nós temos 11 paixões, certo? Depois nós vamos retomar um pouco também quando falar dos mandamentos, né? Da moral. Bem, o amor, o ódio, o desejo, a aversão ou a fuga, a alegria, a tristeza, que nós teremos a ira, a esperança, o desespero,
Estamos faltando duas aqui. Audácia. Audácia e medo. Bem, audácia ou coragem. Então, nós temos essas 11 paixões, né? Bem, as 6 primeiras que estão aqui em cima se refere ao que a gente chama de apetite concupiscível. Quer dizer, a minha sensibilidade enquanto ela se inclina ao bem, simplesmente considerado, ou que ela se afasta do mal. Se eu vejo uma coisa que é boa, para minha... Aqui nós estamos falando na ordem sensível, né? Que a minha sensibilidade considera boa, eu vou ter o amor. Se considera ruim, eu vou ter o ódio. Se é uma coisa que eu considero boa que ainda não tenho, vou ter o desejo de conseguir essa coisa. Se é um mal que eu não quero ter, eu vou fugir dele, né? Vou ter uma aversão a ele. Se eu já tenho o bem que eu desejo, que eu desejava, eu vou ter a alegria, a posse do bem desejado. Se o mal do qual eu queria fugir estiver já presente, eu tenho a tristeza, né? Aqui são as paixões do apetite irascível. Então aqui é o bem ou o mal árduo, difícil de ser alcançado ou difícil de ser evitado. Se eu tenho um bem, mas tenho a esperança de consegui-lo, apesar da dificuldade, quer dizer, se eu tenho um bem, mas que eu acho que eu posso conseguir alcançá-lo, apesar da dificuldade, eu tenho a esperança. Se diante de um bem difícil eu vejo que eu não consigo mais alcançar, eu tenho o desespero. Diante do mal que eu acho que eu posso enfrentar e vencer, eu tenho a audácia, a coragem para enfrentar. Se eu acho que eu vou me dar mal, então eu tenho medo diante desse mal. E a ira é o mal presente e eu lutando contra o mal. Certo? O mal árduo presente e eu lutando contra o mal. Então, vocês certamente estão pensando, o amor, o desejo, a alegria é bom, a esperança é boa, o resto é ruim. Não. Tudo aqui é indiferente. Depende para o que eu dirijo o meu amor, para o que eu dirijo o ódio. O amor à verdade, o amor à virtude, o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, ótimo. O amor ao pecado, péssimo, né? O ódio à verdade, à missa, péssimo. O ódio ao pecado, ótimo. E assim vai com todas as outras paixões. Desejar a virtude, desejar o bem, bom. Desejar algo ruim, vai ser péssimo, né? Errado. Então, o que vai dar a bondade ou a maldade das paixões, dessas emoções, é a ordem que eu vou dar pela minha razão, certo? Então, eu tenho que ordenar as minhas paixões para o bem, para um bem verdadeiro ou para fugir do mal verdadeiro, né? Bem, mesmo a ira pode ser boa. Nosso Senhor, expulsando os vendilhões do templo, tinha uma ira santa, certo? Então, combatendo o mal presente e árduo, né? Até o desespero pode ser bom, né? Até um certo sentido de realidade, né? Pode ter um bem que eu realmente já não consigo alcançar. Não pode haver nunca o desespero quanto à salvação eterna, porque nunca é impossível alcançar enquanto estivermos em vida, né? Seria um desespero ruim, irracional, porque Deus dá os meios sempre para a gente alcançar o céu. Mesmo o medo pode ser bom. Se chega um leão aí, uma pessoa que não está armada e quer enfrentar, boa sorte. Eu saio correndo. Com o medo justo, ordenado. Bem. Então não, porque, bom, enfrentar uma coisa que evidentemente não deve ser enfrentada chama ser temerário, né? É ter uma coragem quando não se deveria ter. É um erro. Bom, então isso aqui só para ter uma ideia, né? Como é que funcionam as paixões? Elas podem funcionar de 2 jeitos. Elas podem ser antecedentes à razão, elas surgem antes de eu pensar, certo? Acabei de comer lá o churrasco, estou mais do que satisfeito, passa a sobremesa, minha paixão já vai se dirigir àquilo, certo? Uma paixão antecedente, antes de eu pensar.
que eu tenho que fazer diante de uma paixão antecedente, que depois eu penso e vejo que é ruim? Não, isso aqui não tá certo, não vou comer a sobremesa, porque já basta, né? Exercendo assim a virtude da temperança. Certo? Bem, então essa paixão antecedente pode ser também uma coisa boa. Me surgiu a inclinação de, sei lá, ir à missa. A minha razão para e pensa, ir à missa é uma coisa boa, então eu vou, tranquilo. Né? Então a paixão antecedente é aquela que antecede a razão, certo? Já não é uma coisa, ainda que seja um final bom, né, se dirige a uma coisa boa, já existe aí uma certa desordem, porque a paixão já está agindo independentemente da razão e da vontade, certo? Então já existe aí uma certa desordem, que é natural para nós, né, seres humanos, é da nossa natureza, e essa desordem é ainda um pouco mais agravada pelo pecado original, certo? Então esse simples movimento da paixão ainda não é um pecado. Vai ser pecado se com a minha inteligência e com a minha vontade eu me deixo levar por isso, certo? Mas vem ali, passou ali, sei lá, aquele sobremesa ali de chocolate, etc. Ou outra coisa aí, qualquer um gosta. Então, minha paixão já foi, opa, vou comer. Aí depois eu vejo, não, realmente não devo. Com a razão eu paro e penso, então, não houve pecado, certo? Houve mais uma tentação, como a gente diz, vem da carne, né? Das nossas paixões. Então, são as paixões antecedentes. Por mais que ela se dirija a uma coisa boa, ela está agindo de um modo independente da razão. Isso é inevitável, tá? A gente pode ir trabalhando para que elas existam cada vez menos, essas paixões antecedentes, mas tirá-las completamente só uma graça muito particular de Deus. Não é comum e nem devemos esperar, né? Então, a gente vai ordenando as nossas paixões. E nós temos a paixão consequente. O que é a paixão consequente? Eu paro, penso, entendeu? E vejo aqui eu devo mirar para reagir a esse mal. Devo mirar, claro, de modo proporcional, devido, né? Ou então, a pessoa está sem fome nenhuma, mas está doente, então eu tenho que ter esse desejo de comer isso aqui, né? Para não ficar doente, certo? Bem, então, é uma paixão consequente, que segue, que vem como consequência da razão. Eu parei, pensei, isso aqui eu tenho que enfrentar, isso aqui eu tenho que buscar, disso daqui eu tenho que fugir. Ela já é ordenada no início, se a minha razão está ordenada, claro, né? Bom, tudo isso para quê? Para dizer que em nosso Senhor Jesus Cristo não havia paixões antecedentes. Porque já é um princípio de desordem, embora não seja pecado, certo? Mas já é um movimento independente da razão, não é digno do verbo encarnado, do verdadeiro homem, do verdadeiro Deus. Nosso Senhor tinha paixões? Tinha, a gente vê Nosso Senhor chorando, né? Se compadecendo, se irando também, se alegrando. Mas isso segue a razão, não vem antes da razão. Não é que, opa, estou chorando, peraí, por quê? Não, Nosso Senhor não tinha isso, né? Nosso Senhor, opa, aqui Lázaro morreu, é bom chorar, é uma tristeza, eu posso ter aqui uma tristeza, né? Eu devo ter aqui uma tristeza legítima, até para mostrar a minha humanidade para os outros, né? Então, Nosso Senhor só tinha paixões consequentes, não antecedentes. Nós, na nossa vida, devemos procurar cada vez mais ter paixões só consequentes. Claro que nossa razão tem que estar ordenada também, nossa vontade, senão também não adianta nada. Mas as paixões antecedentes a gente deve ir freando, mas é impossível acabar com elas completamente, certo? Justamente, Adão e Eva, pelo dom da integridade, não tinham paixões antecedentes, né? Como a gente falou lá atrás. Então, Nosso Senhor não tinha paixões antecedentes, somente paixões consequentes. Bem, até porque agir por uma paixão antecedente tira um pouco o aspecto voluntário da ação, da obra, tira um pouco do mérito, né?
Então, como a gente falou, Nosso Senhor tem tudo aquilo que favorece o mérito, né? Bem, por outro lado, Nosso Senhor tinha tudo aquilo que favorece o sofrimento. Nosso Senhor sofreu todas as mazelas comuns aos homens: frio, sede, fome. Porém, ele não tinha nenhuma mazela particular, nenhuma doença particular. Nosso Senhor não ficou gripado, não tinha asma. Certo? Nosso Senhor Jesus Cristo tinha um corpo formado pelo Espírito Santo, portanto, o mais perfeito possível, né? Como diz um padre da igreja, não vou lembrar agora, São João Crisóstomo, São Jerônimo, que diz que aquilo que é feito por milagre é mais perfeito que aquilo que é feito pela natureza. Por isso também o arquitriclínio lá nas bodas de Caná vai elogiar muito o vinho, né? Produzido por milagre, melhor do que o outro vinho. Então, Nosso Senhor tinha um corpo formado pelo Espírito Santo, portanto, perfeitíssimo. O que implica essa perfeição do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo? Duas coisas. Que Nosso Senhor sofria mais por causa da perfeição do seu corpo, mas ao mesmo tempo ele resistia mais por causa dessa perfeição. Então, por essa perfeição, o sofrimento era maior. Quando se tem uma coisa muito ordenada, qualquer desordem é muito perceptível. Então, o corpo de Nosso Senhor sendo muito perfeito, né, qualquer sofrimento era grande. Mas, ao mesmo tempo, essa perfeição permite uma resistência muito maior. Por isso também o fato de Nosso Senhor ter aguentado até a cruz, né? Outra pessoa teria morrido, claro, além da ação divina lhe preservando a vida, mas essa perfeição do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo também que lhe dá maior resistência, né? Qualquer homem comum teria morrido muito antes, mesmo no Jardim das Oliveiras, um sofrimento tão grande que bastaria para matar, né? Então, o sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior. E quando a gente fala, né, como eu falei lá no início dos defeitos, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, justamente os defeitos são essa passibilidade, essa possibilidade, essa capacidade de sofrer. Evidentemente não é um defeito moral, nem um defeito físico, mas essa capacidade de sofrer, né? E que mostra claramente a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua natureza humana, né? Como a gente falou, Nosso Senhor quis sofrer, ele não quis as consequências da visão beatífica, né? Um corpo glorioso. Ele quis um corpo que sofresse. Tudo igual a nós, exceto no pecado, né? Ou tudo aquilo que leva ao pecado. As paixões antecedentes, né? Por exemplo, a ignorância na inteligência, o erro na inteligência, que pode levar ao pecado. Então, em Nosso Senhor, nada disso. Então, Nosso Senhor quis ter um corpo que sofresse, para expiar pelos nossos pecados, né? Para pagar pelos nossos pecados e também para mostrar claramente a sua humanidade pelos sofrimentos. Bom, é conveniente que Nosso Senhor assumisse, né, esse corpo que pudesse sofrer, também para nos dar exemplo de paciência nos sofrimentos, né? Como lidar com sofrimentos de todo tipo. Sofrimentos na alma, abandonado pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, sofrendo pelos nossos pecados, mas também o sofrimento físico, né?
dentre esses defeitos, né, Nosso Senhor, evidentemente, assumiu somente aqueles que eram convenientes para o fim da encarnação. Né? Por isso não assumiu defeitos particulares, porque não tinha um interesse para a encarnação. E assumiu voluntariamente. Né? Não contraiu nada. Contraiu uma doença, contraiu isso, não. Ele assumiu esses defeitos. Bom, evidentemente, Nosso Senhor Jesus Cristo não houve jamais qualquer sombra do pecado. Até porque, se Nosso Senhor pudesse pecar, é Deus que pecaria. Aí complica, né? Porque as ações são da pessoa, imagina. Eu estou aqui, aí dei um murro em alguém. Foi minha mão que te deu o murro. Não. A ação é da pessoa. Né? Quem deu o murro foi a pessoa. Certo? Então, as ações são da pessoa. Então, se Nosso Senhor pecasse, a ação seria da pessoa divina, de Deus. Né? Então, evidentemente, Nosso Senhor não podia pecar. Não poder pecar não quer dizer que não tenha liberdade, mais uma vez. Certo? A liberdade para o pecado é uma fraqueza. A liberdade perfeita é para o bem, para se mover no bem, para fazer escolhas no bem. Em Nosso Senhor não existiu qualquer inclinação para o pecado, né? Da nossa natureza ou que viesse do pecado original. Nosso Senhor, evidentemente, acho que não precisa nem falar, não tinha pecado original. Né? A gente falou que desde o primeiro instante da sua concepção ele é o mais santo possível, não tinha pecado original. Então, Nosso Senhor era, de fato, impecável. Né? Já falamos que Nosso Senhor não havia ignorância, porque a ignorância é para a inteligência o que o pecado é para a vontade. Né? Então, Nosso Senhor não tinha ignorância, ele conhecia tudo, né? Sem erro, sem nenhum tipo de ilusão. Em Nosso Senhor existiram as paixões, né? Mas todas perfeitamente orientadas ao bem e controladas pela razão, como nós explicamos, paixões consequentes. Né? Jesus Cristo padeceu verdadeiramente e no maior grau possível a dor sensível. A tal ponto que a Sagrada Escritura chama Nosso Senhor de verme, né? Claro, também pelas humilhações que ele sofre, mas em Isaías 53, né? Eu sou um verme set non homo, eu sou um verme e não homo. Falar disso do verbo encarnado, porque o sofrimento, as humilhações, os padecimentos são de fato tremendo, né? Tremendos. Cristo experimentou verdadeiramente uma tristeza mortal. Minha alma está triste até a morte, diz Nosso Senhor, no Jardim das Oliveiras. Quer dizer que Nosso Senhor ali não tinha nenhuma consolação sensível. Né? Então, quando Nosso Senhor diz na cruz, né, meu Deus, por que me abandonastes? O Senhor tinha a visão beatífica, era o mais santo possível, estava o mais unido possível a Deus. Então, o que quer dizer, meu Deus, que me abandonaste? Porque Deus tirou da parte sensível da alma de Nosso Senhor toda a consolação. Então, mais um motivo, né, contra essa tendência atual, que vem do modernismo, para não confundir a vida espiritual com o sentimento. Minha alma está triste até a morte, é um homem Deus. Né? Bem, até nessas paixões consequentes, né, em Nosso Senhor são de tal forma ordenadas e perfeitas que os teólogos costumam até chamar de pró-paixões. Né? Em vez de simplesmente paixões, dá até um outro nome, pró-paixões.
O Senhor experimentou verdadeiro temor sensível, né? Então, aprendendo um mal futuro que ameaça, né? Então, em particular, na sua morte. Mas teve porque quis também, né? Esse temor, é claro. É uma pró-paixão, né? Que nada perturbou a sua razão, né? A sua alma, certo? Você não estava lá perturbar, nossa, o que eu vou fazer, etc. Não, completamente ordenado. O Senhor teve também a admiração, mas a admiração vem de algo que a gente não conhece, né? Então, o nosso Senhor teve admiração, nosso Senhor conhecia tudo, então não podia ter admiração com relação à visão divina, à ciência divina, nem à ciência beatífica, nem à ciência infusa, mas com relação à ciência adquirida. Né? Experimentou também o sentimento da ira, totalmente regulada, né? Ordenada pela razão. Bem, então, um pouco a alma, né? As perfeições em nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante compreender isso, né? Nosso Senhor teve tudo que favorecia o valor, o mérito das suas ações e, ao mesmo tempo, tudo que favorecia a reparação, né? Pelo sofrimento, para expiar pelos nossos pecados. Bem, adentremos ainda um pouco algumas questões preliminares da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo para podermos compreendê-la melhor, né? A primeira delas é por que nosso Senhor Jesus Cristo quis sofrer tanto, né? Qualquer ação de nosso Senhor Jesus Cristo, no instante da sua concepção, seria muito mais do que suficiente para reparar por todos os pecados. Por quê? Porque as ações de Cristo têm um valor infinito. Ele é homem e Deus. E a caridade com que ele faz agrada muito mais a Deus do que o pecado desagradou a Deus. Em todos os pecados juntos, né? A caridade com que Jesus Cristo faz uma só ação agrada muito mais, infinitamente mais a Deus do que desagradou a Deus todo o pecado dos homens. Isso é porque, acho que nós já falamos, né? O pecado é uma ofensa infinita a Deus, né? No pecado, na ofensa, a gente considera a dignidade da pessoa ofendida, né? Então, a dignidade de Deus é infinita, o pecado é uma ofensa infinita, pecado mortal, né? Então, para reparar, a gente falou quando tratou da encarnação, né? Para reparar é preciso uma obra de valor infinito numa reparação estrita, em estrita justiça. Então, por que nosso Senhor Jesus Cristo, podendo ter feito uma única ação, quis viver 33 anos e padecer tanto? A única resposta possível é por amor a nós, né? Por caridade para conosco. Quanto mais difícil uma coisa para ela ser alcançada, e eu procuro e sofro para alcançá-la, quer dizer que eu mais amo essa coisa. Então, se eu quero ser padre, para ser padre, eu tenho que enfrentar inúmeras dificuldades, correr o risco do martírio, por exemplo, mas ainda assim eu quero ser padre porque eu amo muito o sacerdócio, né? Então, Nosso Senhor, ao querer sofrer tanto, Ele quis nos mostrar que Ele quer muito a nossa salvação. Quer infinitamente a nossa salvação.
Então, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo nos revela o imenso amor de Deus por nós. Porque o ser humano, quando ele se vê amado, a sua inclinação natural é amar em troca. Dá para ver, quando uma pessoa vai expressando, né, a sua estima, o seu amor pelos outros, então ela naturalmente tende a ser amada também pelo outro. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra claramente pelas obras, e que obras, o seu imenso amor por nós, para que nós possamos amá-lo em troca, e sempre mais. A tal ponto que Santo Afonso Maria de Ligório, né, naquele livro dele sobre a paixão, ele diz que em pouco tempo depois da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus foi mais amado do que em todos os séculos que precederam. Por quê? Porque os homens viram claramente o amor a Deus, consequentemente, amaram a Deus muito mais. Então, a paixão é para nos levar a Deus. É o único sentido da paixão. Não é o sofrimento pelo sofrimento, que Deus é um Deus vingativo, etc. Claro que tem um certo sentido de justiça, mas o principal ponto não é esse. A justiça está satisfeita com uma única ação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é o amor de Deus por nós. Então vocês estão vendo que tem muita no nosso catecismo, como a gente falou lá no início. Então não é simplesmente para a gente ir aprendendo uma coisa aqui, outra acolá, curioso isso aqui, interessante. Não, é para a gente ir penetrando, né, os mistérios da nossa religião e tirar conclusões práticas, né, para a nossa vida. E hoje tivemos material abundante para isso, né, nessas 3 partes, com os exemplos de Nosso Senhor na sua vida, e em particular agora também, considerando esses aspectos da paixão de Nosso Senhor. É como Ele quis sofrer, né, como a gente falou anteriormente. Tudo aquilo que favorece o sofrimento, Nosso Senhor quis. Bem, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra também a gravidade dos nossos pecados. A gente fala, o pecado é uma ofensa a Deus, às vezes fica uma coisa muito vaga. Né? Ofensa a Deus, mas não estou vendo Deus. Então, com a paixão e a morte de Nosso Senhor, nós vemos essa consequência de modo muito concreto. São nossos pecados que fizeram Nosso Senhor sofrer daquele modo. E o que mais fez Nosso Senhor sofrer foram nossos pecados. Porque se Deus, Nosso Senhor, tivesse nos redimido, né, por um simples ato, a gente dizer, bom, o pecado não é tão grave assim, foi tão simples a redenção, e continuaríamos pecando muito mais facilmente. Né? Então, ao considerar a consequência dos nossos pecados, tudo que o Nosso Senhor teve que padecer para nos salvar, a gente pode reconhecer a gravidade do nosso pecado. Importante também, né, meditar sobre isso. Não só o pecado mortal, que é o maior mal que existe, mas o pecado venial, que é o segundo maior mal que existe. Né? Para evitá-lo, não só nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas no dia a dia, nas impaciências, no trato com o próximo. Bem. A paixão de Nosso Senhor mostra o que nós deveríamos ter sofrido por causa dos nossos pecados. E uma parte, né, do que nós deveríamos ter sofrido por ele. O sofrimento que nós mereceríamos é muito maior ainda do que isso, claro. Então mostra o que nós deveríamos ter sofrido por causa dos nossos pecados. E, às vezes nós estamos aqui, é um sofrimentozinho, outro, às vezes um sofrimento até mais sério mesmo, né, mais grave. Aí nós já nos erguemos. O que eu fiz para merecer isso? A resposta é assim, pecou. Não matei, não roubei, tá? Pecou, mentiu, né? Teve uma impaciência. Então, não são assim tão simples. Né? Veja que Nosso Senhor padeceu infinitamente mais do que todos nós juntos, certo? O que Nosso Senhor fez para merecer esse sofrimento? Aí sim, nada. Nada, absolutamente nada.
Então, antes de nos revoltarmos diante de um sofrimento, por mais duro que possa ser, nos conformemos à vontade de Deus, ofereçamos a Deus os nossos sofrimentos, né? Procuremos uma solução ordenada, se existe, nos conformando à vontade de Deus, sem reclamar, sem murmurar, reconhecendo os nossos inúmeros pecados. E quão justo é que a gente sofra. Então, a paixão de Nosso Senhor mostra tudo o que nós deveríamos ter sofrido por causa dos nossos pecados. Abandonado por todos os homens, caluniado, entendeu? Todos os nossos amigos, abandonado por todos os nossos amigos, caluniados, batidos, né? Zombados, e por aí vai. Todos os sofrimentos físicos também, né? Que o Nosso Senhor padeceu. Então, são inúmeros os benefícios da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O principal deles, nos fazer amar a Deus em retorno, em troca. Mas também mostra a gravidade dos nossos pecados, mostra que nós deveríamos ter sofrido. Então, Nosso Senhor toma sobre si a pena pelos nossos pecados. Bem, os efeitos, né, da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos livra do pecado, se a gente adere, né, à redenção. Nos livra do pecado, nos livra do poder do demônio. Nos livra da pena devida ao pecado. Nos livra do pecado, nos livra do poder do demônio, da pena do pecado. Nos reconcilia com Deus, nos abre as portas do céu e tem como consequência também a exaltação de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, alguns dos efeitos, né, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, para concluir por hoje, nós podemos ainda considerar um aspecto interessante, né, da obra da redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo. Objetivamente, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, a redenção operada por Nosso Senhor Jesus Cristo, é para todos. Quer dizer que ali tem méritos, né, tem valor suficiente para que todos se salvem, para que todos se convertam. Nosso Senhor, com a sua paixão e morte, alcançou graças, méritos, para que todos possam se salvar. O que a gente fala de redenção, o que a gente chama de redenção objetiva, né? O sangue de Nosso Senhor é derramado por todos, certo? Todavia, subjetivamente, apenas muitos aproveitam a redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas muitos aderem à redenção operada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Nem todos são fiéis às graças que Nosso Senhor nos alcançou pela sua paixão, pela sua vida, paixão e morte na cruz. Poucos, muitos aproveitam. Não poucos, muitos aproveitam. E aqui, como uma parte para a gente concluir, essa questão da tradução das palavras da consagração do cálice no rito novo. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Tiraram o mistério um filho, o mistério da fé, então, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, em remissão dos pecados. É o que diz a tradução em português, em várias outras línguas. O original em latim, mesmo no rito novo, continua dizendo, será derramado por vós e por muitos, pro multis. O latim é pro multis, certo?
A tradução em português, em várias outras línguas, colocaram, será derramado por vós e por todos. É herético? Não. O sangue de Cristo foi, efetivamente, derramado por todos no sentido de que tem valor, tem mérito suficiente para que todos possam se salvar. Então não é herético, certo? Todavia, na Sagrada Escritura, nos textos que mencionam as palavras da consagração, está sempre por muitos. Aí o pessoal vai me dizer que, bom, não, por muitos naquela época significava por todos. Ah, então deixa por muitos, como está. Bem, então, primeiro, no texto da Sagrada Escritura está sempre por muitos, pro multis, né? Em latim, no grego original, por muitos, pro multis, e a tradição da igreja, pro multis, sempre, na liturgia, nas palavras da consagração, em todos os ritos. Para que mudar? Não tem sentido, sobretudo num tempo em que se propõe a salvação universal, quer dizer, todo mundo se salva. Aí se coloca lá nas palavras da consagração, será derramado por vós e por todos. Tem uma interpretação católica? Tem, não é herético, como eu falei, mas sobretudo nas circunstâncias atuais, pode dar uma má interpretação da apocatastase, né? Então a salvação universal. No final todo mundo vai se salvar, certo? Então é preciso fazer essa distinção. É evidente que o sangue de Nosso Senhor é derramado por todos, no sentido de que todos têm um valor para que todos possam salvar, todos vão receber as graças suficientes para isso. Mas, subjetivamente, muitos somente aderem à redenção operada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos serão fiéis a essas graças e se salvarão, mas não todos. E colocar todos na liturgia, evidentemente, leva a uma confusão, sobretudo nas circunstâncias atuais, em que já se propaga essa salvação universal. Bem, alguma questão, dúvida? Sim. Quando o senhor fala das pré-paixões do Senhor, Pró-paixões. pró-paixões do Senhor, eu posso ver algum exemplo de esperança à medida que ele tinha conhecimento de tudo, né? Conhecimento humano, naqueles dois modos? Onde que eu posso achar um exemplo da pró-paixão de esperança dele? Não, primeiro que a gente tem que dizer que a esperança é justamente virtude teologal, que a gente falou que Nosso Senhor não tem, né? Em hipótese nenhuma, da esperança paixão, né? Diante de um bem-ado, enfrentá-lo. Eu acho que sim, mesmo diante, assim, porque as paixões propriamente estão na ordem sensível, né? Então, mesmo assim, uma esperança de chegar até a morte na cruz, de operar a própria redenção, apesar dos obstáculos. Mas uma vez que ele já sabia que ele iria conseguir isso, como ele poderia fomentar essa paixão? É isso que eu não consegui entender. Não, então, como ele, conhecendo, por exemplo, no céu já não tem mais tristeza propriamente, né? Em virtude da visão beatífica, mas Nosso Senhor quis sofrer. Ou então, diante de um pecado, por exemplo, o anjo da guarda, que já tem a visão beatífica, o anjo da guarda não fica triste com o pecado, né? Mas Nosso Senhor ficou, né? Não só com o pecado, mas com a morte, que não é nenhum mal moral, propriamente não haveria razão, mas Nosso Senhor quis ter essas paixões para mostrar também a sua humanidade e mostrar também as paixões para nos mostrar como podemos ordená-las bem e assim por diante. Então, as paixões do Nosso Senhor são realmente algo voluntário. Estão na ordem sensível, né? Mas provocado pela razão e pela vontade. Lá atrás, primeiro, para lá. Diga. Se para a virtude da penitência é necessário que haja uma perfeição anterior, Nossa Senhora tinha essa virtude? Não. Não? Outra dúvida. Diga. Então, qual é a natureza das dores de Nossa Senhora? Não, as dores de Nossa Senhora são dores espirituais, não tem nada a ver com a virtude. A penitência nos confunde com o sofrimento. A penitência é o arrependimento e uma dor da alma, em primeiro lugar, em virtude de um pecado que eu cometi. Eu reconheço que eu fiz o mal,
Eu sei que é mal, reconheço que eu fiz o mal e tenho uma dor espiritual por ter feito o mal, né? Nossa Senhora sofre porque vê Deus ofendido pelo pecado dos outros, né? Por exemplo. Né? Então, não tem relação com a virtude da penitência propriamente. Padre, Nossa Senhora tem alguma paixão antecedente? Não. Não tem nenhuma desordem moral também em Nossa Senhora, certo? Não tem nenhuma consequência do pecado original, em Nossa Senhora as paixões também, não há concupiscência, em Nossa Senhora as paixões estão completamente ordenadas pela razão. Sim. Você falou que o corpo de Nossa Senhora é feitiço, então... Sim. Eu já tinha ouvido falar que no Santo Sudário dava para ver que uma perna era menor que a outra, e isso representava que ele veio para o corpo. Não, isso aí... Ou já é algum efeito do próprio paixão, né? De Nosso Senhor, então é simplesmente invenção, né? Mas certamente não. Alguma outra questão? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Prudente, São Prudêncio, rogai por nós.